Oi pessoal, tudo bem? Sou Paulo Henrique e esse aqui é o capítulo 2 da nossa jornada para ver se dá pra zerar Pokémon Fire Red com o time do Professor Carvalho. Então já se inscreve e deixa o like e vamos começar essa aventura. Bem, depois que temos o Jotaro na nossa equipe, eu vou pra caverna e vou capturando os Pokémons lá. Primeiro eu encontrei um Geodude e ele tava até que bem fortinho até. E eu decidi pegar capturar ele, mas pra conseguir números da Dex. Eu vou usar esses pokémons que eu capturo nessa jornada, mas não agora, entendeu? E bem, como eu tinha passado no ginásio do Brock, eu chamei ele de Brock aqui, o nosso pokémon. Capturei também um Zubat. Esse foi um pouquinho mais difícil porque o Zubat ele sai, deixa a gente confuso. É aquilo que o Zubat faz. Esse Zubat que eu capturei, eu chamei ele de QNTV. E eu capturei também um Parasect. Esse deu muito trabalho, porque eu fiquei tacando várias Pokébola. E quando ele foi capturado, deu certo. E, bem, eu gosto do Parasect. Embora que o Paras não seja muito útil. E eu nem dei nome pra ele. Bem, a gente passou um pouco na caverna, encontramos bastante Pokémon, muito Paras e muito Zubat. Sério, muito Zubat. Essa caverna só tem Zubat, praticamente. E bem, aqui a gente encontra umas pessoas da equipe Rocket, alguns membros dela. Algumas crianças também, e até que é fácil vencer no começo essas crianças aqui, porque só tem Metapod, Pokémons fracos, pra ser sincero. Enquanto isso, que eu estava passando por cá, eu acabei treinando bastante o Arturo. Então eu não usei muito o Jotaro nessa aventura, então eu usei mais o Blue. E ainda encontrei um Clefairy, que eu chamei ele de Megan, de Family Guy, pra ser sincero, porque eu lembrei da Meg. Então a gente continuou essa jornada e continuamos lutando, pegamos um pouquinho mais de level. E a gente tá passando por um momento que já tava indo pro final, porque essa caverna até que é pequena. O problema é que ela tem muitas entradas e muitas saídas. E a gente acaba encontrando outro membro da equipe Rocket e lutamos com ele de novo. E ele só tinha um Rattata e, se eu não me engano, ele também tinha um Zubat, que não foi problema pra gente, pra ser sincero. Até agora o Zubat não vai ser tão um problema pra gente assim, mas aqui a gente encontra alguns itens, como acaba encontrando uma Moonstone, e a gente também luta contra um cara que ele tem alguns Pokémon venenosos. E isso foi um problema, porque meu Arthur ficou envenenado e eu fiquei com medo de acabar perdendo e voltar tudo pra trás. Então, o Voltorb dele foi até fácil de vencer e o Koffing também. E quando eu fui escolher o fóssil, eu só escolhi o primeiro que tava na minha frente. Eu não tive muita escolha porque ele não tá no time do professor. E bem, ele vai pegar outro fóssil e aí eu posso pegar e continuar indo. O problema é que apareceu um Pokémon, um Geodude, e, mano, eu fiquei com medo de não conseguir, mas eu consegui passar, então eu encontrei o rival e eu fui batalhar com ele. E como na última vez que eu lutei com ele, eu perdi. Eu perdi muito, pra ser sincero. Acho que foi umas 4, 5, 6 vezes por aí. O que tava dificultando mesmo era o Bulbasauro, nem era o Pidgeotto, porque o Pidgeotto até que era fácil, mas o Bulbasauro me botava pra dormir. Então eu dormia e eu não tinha um item de acordar, a poção pra acordar ou aqueles antídotos. Então eu perdi muitas vezes, tipo, bastante. Tinha vezes lá que eu só entrava e perdia, nem passava pelo Pidgeotto, de tão fraco que eu tava, mas eu só queria tentar passar. Embora eu tava com level 22 e eles level 17, 18, por aí. E cara, esse Bulbasauro foi um problema pra mim, porque quanto mais eu tentava, mais ele ficava mais difícil, porque o ataque sempre dava efetivo. Ou ele me envenenava, ou ele pegava e me botava pra dormir. E isso é muito chato, porque, cara, o Pokémon do rival, ele sempre vai pegar e conseguir fazer alguma mudança de status, tipo, te deixar queimado, te deixar congelado, paralisado, e ele consegue se mexer tranquilamente, mas quando é a gente não consegue. E quando eu passei, a gente pegou e venceu o Abra dele, que era fácil, e também o Rattata, que não foi tanta dificuldade assim. Continuamos subindo, e passamos por um garoto, uma garota, e os Pokémon deles até que foi fácil, a gente só ganhou level. Encontramos o Bill e ele nos dá o ticket do barco. Mas eu decido ir lutar com a Mishi antes. Cara, essa luta com a Mishi foi normal, praticamente, porque eu só dei Bart no Staryu e na Starmie, se não me engano. E, cara, praticamente foi tão humilhante a forma que ele foi derrotado. Só não foi mais humilhante do que a mega evolução dela, né? Mas tirando isso aí, foi fácil. Eu lutei contra um membro da equipe Rocket e ele também me deu um item. Na verdade, deu um TM. E encontrei um Undercare. Então eu coloquei lá o Jotaro e o Jotaro ficou lá um tempão. Enquanto isso eu usava o Blue pra
ganhar mais level e passar também nos lugares. Eu consegui encontrar a menina que troca um Spearow por um Farfetch, e eu fiz a troca. Então a gente se despediu do Will, e vamos usar o Farfetch na aventura agora. A minha ideia é que esses pokémons que eu capturo, eu posso deixar eles fortes também e transferir para outras gerações, que nem eu falei. E a gente vai pro barco e a gente encontra o rival. E dessa vez, até que foi um pouquinho difícil, mas eu perdi de novo, porque o Ivysaur, ele tava mais forte do que o Bulbasaur. E eu não evolui o TM, praticamente o Farfetch foi derrotado. Mas acho que na segunda vez foi até um pouquinho mais fácil, porque eu fiquei dando bite e deu crítico. Então o Rattata dele foi bem fácil também, não deu tanto problema. E o Kadabra, ele não é um problema agora, só quando ele virar Alakazam. E assim eu consigo o Kurt. E eu vou embora do navio e ele vai embora, vai para outro lugar. Então eu aproveito isso para poder evoluir um pouco o meu Arturo, porque o Blue ele tava level 34, então faltava pouco. Quando eu consigo chegar no level 35, eu dou uma Haricade. Aí o Blue ele evolui para sua última forma. Eu nem passei ainda do terceiro ginásio e eu já tenho um Pokémon evoluído. E cara, eu falei, ele é muito forte e evolui muito rápido. Tipo, depois de eu lutar contra o Brock, ele evoluiu depois de lutar com duas crianças. E eu gosto muito do sprite desse Blastoise. Acho que eu prefiro ele do que os outros sprites que ele tem. Usamos um Pokémon tipo água contra um tipo elétrico e seriamente a gente consegue vencer. O Voltorb, ele praticamente levou um crítico do bite que o Blue deu. E ainda por cima o Pikachu também caiu muito fácil. Eu só troquei o Blastoise pelo Farfetch contra o Raichu, porque eu fiquei paralisado. Então eu uso ele como sacrifício para poder me curar. E cara, praticamente ele amassou o Farfetch, porque ele tava com pouco level. Mas o Blastoise também amassou ele. Fiquei paralisado e perdi um pouco de vida. Mas assim consigo minha terceira insígnia. Então eu vou atrás do Jotaro para ver como ele tá. E ele não tá muito forte, então decido deixar ele lá enquanto eu vou atrás do HM5, que é o Flash. E aproveito que tô na cidade e também vou pegar o Amber, porque eu quero reviver o Aerodactyl para poder ter mais pontos na Pokédex e também para ter um Pokémon maneiro. Entrando nessa caverna, eu uso o Flash para poder iluminar tudo. E cara, essa caverna, ela foi mais fácil do que eu lembrava, porque ela é pequena quando você sabe o caminho certo. E eu lutei contra uns caras que eram obcecados pelo Onix. E eu não capturei nenhum Pokémon aqui, se eu não me engano. E assim eu chego em Lavental muito rápido. Eu cheguei muito rápido na cidade de Lavender. E eu encontro um Gorlite quando eu tô tentando passar. E cara, o Blastoise já tá level 40. Então foi bem fácil de capturar o Gorlite. E eu cometo um erro, porque eu dou o nome dele de Kenny TV. E eu já tinha dado um outro nome. Então, eu vou mudar esse nome depois. Ou dele, ou do outro Pokémon. E, cara, eu chego na cidade e já vou pra cima pra pegar um Eevee. Porque eu quero fazer uma outra referência. Só que dessa vez vai ser com outro nome. Então, eu vou usar a Evolution e a evolução dela específica pra fazer essa referência. Enquanto isso, eu pensava como eu posso deixar esses Pokémon mais forte, porque eu vou dar alguns itens que aumentam o poder elemental, tipo fogo ou tipo água, que vai ser bem importante para a nossa jornada. E assim eu consigo um Eevee, e o nome que vem na minha cabeça é Josuke, da parte 8 de Jojo. Então eu vou evoluir ele para Vaporeon e ensinar bolhas para ele. E eu pego também o Fly. Na cidade tá bem ao lado, pra ser sincero, é uma casinha bem perto. E eu também decido ver como que tá o Magikarp, nosso Jotaro. Ele ainda tá um pouquinho fraco. Então eu uso esse tempo para poder jogar no cassino e eu perco bastante dinheiro, como qualquer cassino faz, para ser sincero. Então eu pego, saio do cassino sem muito dinheiro e vou dar uma upada no Growlite, porque ele era até que bem fraco comparado com o meu time. Ele perdeu muitas vezes, mas consegui dar uma treinada nele e ele fica no level 20. Então eu levo ele para o ginásio da Erika. E quando eu vou lutar com ela, eu percebo que no time dela, ela tem pokémons até que fortes, mas o Arvisol, ou até mesmo o Venossauro ou Bulbasaur, ela não tem. Sendo que ela é uma líder de ginásio do tipo planta. Ela tem o Tangela, que me derrotou. Pra ser sincero, derrotou todos os meus pokémon. Eu não ganhei nenhuma. Então eu pego e decido treinar o Magikarp. Pra ele ficar um pouco mais forte e ele evolui para Gyarados. Então o nosso Jotaro já evoluiu e agora ele vai ficar uma máquina. Vai ficar muito poderoso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir,
se inscrever e comentar. Bom, a parte 3 teremos em breve, então fiquem ligados. Não esqueçam de ficar sempre de olho no canal, eu sempre posto alguma coisa. E é isso. Muito obrigado por assistir, eu sou Paulo Henrique e por hoje é só.